Já são 20 horas, turma chegando aí. Vamos dar um tempinho para a turma se conectar, tudo certinho. A gente está sem equipamento aqui para ver se tem alguém mandando pergunta, então as perguntas vão ter que ficar para depois. Mas é óbvio que para quem tiver dúvida, quem for tendo dúvida aí, pode mandar a pergunta. Depois entra até em contato tá no Instagram aí fazendo a publicação aí, a live simultaneamente no Instagram da Naves e também no meu Instagram pessoal aí. E depois pode mandar perguntas, quem tiver dúvida, anota aí, não deixa de anotar. Importante falar que nessa live aqui vai ter informação muito boa para anotar. Tem coisa que você vai precisar anotar de verdade. Então, você tem aí um tempinho até o negócio começar de vez para pegar um papel, uma caneta aí, para anotar, porque vai ter informação muito boa. Nós vamos falar sobre investimentos e falar sobre investimentos tem que falar de alguns números, é óbvio, né? Não adianta nada a gente falar só sobre investimento e não ter nenhum númerozinho aí para ter uma noção melhor, né? Fica muito vago, né? Fica muito vago e a gente vai falar, porque tem muita gente que... O brasileiro tem mania, né, de investimento em imóveis e tal, a gente sabe que isso é excelente e não é à toa que é tradicional, as famílias mais ricas do país sempre investiram em imóvel, por isso que estão ricos pra caramba, né? Então quer dizer que é um negócio excelente, mas é claro que tem uma maneira correta de investir, por isso que a gente está aqui exatamente nesse momento. E, bom, dá mais uns 2, 3 minutinhos aí pro pessoal se sintonizando, chegando aí. Aproveita que você que já está online aí, pega um aviãozinho, manda para os teus contatos aí para aparecer para mais pessoas, aquele que tem seu namorado, sua namorada, teu marido, tua esposa, teu pai, teu filho, que acha que imóvel não é um bom negócio, tal, manda essa live para ele assistir que a gente vai explicar o porquê que é um bom negócio e como faz para o imóvel ser um bom negócio. Eu sei que tem gente que já perdeu dinheiro com o imóvel e tem gente que já perdeu dinheiro com todo tipo de investimento, mas é porque às vezes não está fazendo da maneira correta. Às vezes pode achar que está fazendo da maneira correta, mas falta às vezes algum detalhezinho, algum ajuste, e é para isso que a gente está aqui, para bater esse papo com vocês. E eu estou aqui com o Gustavo, diretor comercial da construtora Pedresk, e ele vai ajudar a bater esse papo. Ele está aqui para contar como falar em números de fato, como que dá para fazer investimento. Eu vou apresentar alguns conceitos que são extremamente importantes e o Gustavo está aqui para me ajudar. Gustavão, obrigado por ter aceitado o convite da entrevista aqui, desse bate-papo. Vai ser um bate-papo tranquilo. Eu que agradeço. Obrigadão. O convite, pô. Você sabe, a gente já debateu muito sobre esses assuntos de investimento. Sempre, né? O tempo todo. Faz um tempinho já que a gente está fazendo isso. Né? A gente bate um papo aí toda hora sobre investimento, trazendo sempre oportunidades para os corretores da equipe conversarem, poder levar oportunidades de negócio para os clientes, e agora a gente vai trazer essa informação quente, né? Exatamente. Trazer esses dados quentes. Pessoal, tá ouvindo bem? Quem tá com o telefone aí, dá para ouvir bem o que a gente está falando? Dá um joinha aí para quem tá acompanhando a live, só porque o pessoal da equipe está aqui do lado, eles conseguem monitorar. Se todo mundo fizer um joinha, tá ouvindo legal aí, a gente consegue seguir nesse tom. Tá tudo beleza? Todo mundo ouvindo? Beleza, vamos lá. O Gustavo, como eu já falei, ele é diretor da Pedresk, construtora aqui em Ribeirão Preto, que tem excelentes opções de negócios imobiliários, excelentes opções de investimento, mas a gente está aqui para falar sobre números de fato e apresentar o que realmente existe no mercado imobiliário. A gente sabe que comprar imóvel, né, Gustavo? A gente conversa bastante sobre isso. Comprar imóvel não é igual ir no supermercado, você vai ali, vou ali comprar uma banana, vou ali comprar um chinelo, uma camiseta, alguma coisa, vou no shopping, volto, fui comprar um tênis e volto com o tênis, uma camiseta, uma calça, um saco de cueca, um monte de coisa. Comprar imóvel não é assim, você não sai de casa, simplesmente volta com a chave do imóvel na mão. Não é no impulso totalmente. Não é no impulso, tem toda uma preparação para comprar imóvel, tem toda é importante pra caramba. Eu costumo brincar que imóvel naturalmente é o bem mais caro do que a maioria das pessoas vão comprar, seja uma pessoa com uma condição financeira mais
menos favorecida, um imóvel de 150, de 200 mil reais, por exemplo, para essa pessoa, aquele dinheiro pode ser o dinheiro da vida dela. O cara está comprando uma casa de 20, 30, 50 milhões de reais, para ele também aquele dinheiro é extremamente importante. Eu costumo brincar que, a não ser que a pessoa vá comprar um iate algum dia na vida dela, a casa dela, o imóvel, é a coisa mais cara que ela vai comprar na vida toda. Em geral, nós participamos do momento da compra mais cara da vida das pessoas. Você não precisa ter dúvida disso. Com certeza absoluta. E olha a importância disso. É muito dinheiro envolvido. Se não fizer um negócio correto, você pode levar uma família inteira à ruína se o negócio for feito mal feito, né? E assim, a ideia do imóvel é um bom investimento, acho que já está claro para a grande maioria, obviamente, né? Mas um dos pontos muito importantes assim, é se direcionar para um imóvel que tenha, no fim das contas, a uma boa demanda, né, uma boa busca dele, né, que equilibre, que gere valorização, mas todo mundo se apega a isso. Só que tem um outro aspecto que é, tá bom, eu decidi comprar aquele imóvel, mas como que eu vou comprar? Exato. Então a gente tem alguns pontos para decidir de fato comprar um imóvel. É claro que a gente tem outras modalidades de investimento para comparar, talvez seja um papo para um outro momento. Comparar são momentos diferentes até. A gente vive hoje um cenário de Selic ainda alta, que ainda é um bom momento para as aplicações na renda fixa, mas dá para utilizar isso até a favor do mercado imobiliário, né? Totalmente. Esse cenário de renda fixa alta, ele até proporciona oportunidades interessantes. A gente vai até falar um pouquinho disso mais para frente, lá mais no final, falar como que isso beneficia ainda mais, mas o investimento em imóveis, ele é extremamente fundamental para consolidar uma boa carteira de investimentos aí de qualquer pessoa. Sim. E a gente está aqui para mostrar que dá até para ser acessível, inclusive, né? Nós vamos trazer alguns números aqui já para mostrar que dá para ser acessível. As pessoas acham que imóvel, nossa, eu preciso ter muita grana para comprar imóvel, e não é nada disso no fim das contas, né? Talvez o ideal hoje é a aquisição de um imóvel que seja realmente acessível. E que na verdade você não dispõe de capital, mesmo que você tenha, né? Exato. A gente vai falar sobre isso até depois, mas hoje, no cenário atual, é interessante você comprar um imóvel, mesmo que você tenha o capital para pagar ele inteiro, você não pagar ele inteiro. Você sabe que a gente lançou uma campanha recente, né, falando sobre pequenos investidores. E hoje eu já vejo diferente. Não são para pequenos investidores, são para quem quer fazer pequenos investimentos. Perfeito. Pode ser um grande investidor. Mas pequenos investimentos, muitas vezes até pulverizando o investimento, diversificando, comprando um portfólio diferente de imóveis, não só colocando numa coisa muito grande, em vários pequenos. Hoje a gente sabe que a gente tem são várias opções hoje para rentabilizar, não é mais só aquele negócio de comprar e querer vender mais caro, que ainda continua sendo uma opção, mas tem também hoje uma opção que está fazendo estrondoso sucesso, inclusive, que eu adoro, que é a questão dos short stays, Airbnb da vida aí e tal, né, que a gente sabe que está fazendo cada vez mais sucesso. E, bom, a gente, não é o foco a gente falar, mas a gente está pertinho aqui do que é isso. É que não dá, a gente começa a entrar no assunto. Começa a entrar no assunto, é complicado. Mas vamos lá, para a gente fazer uma boa... fazer uma boa análise do que é um bom investimento imobiliário ou não, eu tenho alguns tópicos, eu tenho uma carreira já de alguns anos trabalhando com investimentos. No mercado imobiliário é menos tempo, né? Tem 4 anos aí de mercado imobiliário, mas alguns outros anos para trás aí, já somando mais de uma década com investimentos. E isso eu construí aí algumas... digamos, umas teses de investimento que se provam cada vez mais eficientes. Tem vários cases aí de sucesso avaliando algumas situações. Muita gente se pega apenas quando a gente fala, o que é um bom imóvel? Um bom imóvel é um imóvel bem localizado. E tá certo isso, um bom imóvel realmente depende da localização, talvez seja um dos pontos mais relevantes. É super importante ter um imóvel bem localizado, é lógico que é, mas não é só isso. Não. E as pessoas se enganam muito com essa questão de, se é um imóvel bem localizado, tá tudo bem. Mas o que é de fato uma boa localização? Se tá ali, vai valorizar, né? Não é bem assim muitas vezes, né? A gente sabe que a localização ela pode ser boa hoje, já pode ser uma localização às vezes já madura, um bairro já pronto, com uma boa infraestrutura,
com comércio legal, mercados perto, escolas perto, que é muito importante já também. Estável, né? Já com a rede de serviços pronta. Exato, rede de transportes, etc. Mas também existem, você tem que analisar, existem bairros que estão em desenvolvimento, que muitas vezes você paga um preço até mais barato hoje com a expectativa da valorização depois. E isso é extremamente importante. Tem gente que fica olhando só para as regiões que já estão extremamente prontas, o que também é correto, é óbvio que também é muito bom, mas olhar para regiões que ainda estão em desenvolvimento e que tem uma proposta de desenvolvimento já madura, às vezes o bairro ainda é novo, mas ele tem uma estruturação, uma proposta já de desenvolvimento muito preparada. E você sabe que hoje eu vejo essa facilidade por parte do consumidor, que o acesso a esse tipo de informação é muito diferente do que era. Sim. Antigamente você via, quando a pessoa tinha oportunidade de fazer um investimento num lugar em desenvolvimento, num lugar que era nítido que ia crescer, esse lugar já não estava na sua fase inicial. Ele já tinha perdido o primeiro preço. Já tinha chegado no fim da festa, muitas vezes, ou no meio da festa ali. Hoje essa facilidade é maior. Hoje, inclusive, é até o papel dos corretores até levar essa informação para as pessoas da melhor maneira possível e o mais rápido possível. Bons corretores trabalham dessa maneira até. A possibilidade da exposição do corretor hoje através de redes sociais, igual nós estamos fazendo aqui hoje. Exatamente. Facilita a informação para qualquer um. O cara sabe onde vai ter um lançamento e o lugar é novo e vai desenvolver e vai valorizar. Então eu acho que assim, tem que se aproveitar essa facilidade. É por isso que é muito importante você ter um corretor que você confia para te ajudar nessas questões. Às vezes você acha que não dá para fazer o investimento porque, sei lá, precisa de muito dinheiro e tudo mais, não é para mim e tal, mas você não sabe muitas vezes quais são as possibilidades que tem. E ter um corretor que você confia, que vai te ajudar, um qualificado para te ajudar nisso, é extremamente importante. As pessoas têm médico da família de confiança, tem o advogado, tem o contador, tem o dentista, tem o corretor de seguro e tal. Tem que ter também um corretor de imóveis de confiança que vai levar a informação correta e tal, para que a pessoa saiba das possibilidades dela. Concordo. E saiba ajudar, inclusive, a fazer essa leitura de um dos pontos que é muito importante, que é o caso da localização. Outro ponto que é muito importante também, que às vezes as pessoas negligenciam na hora de fazer a seleção de um bom imóvel para comprar, para investir, é a questão da qualidade da obra. Ninguém quer ter dor de cabeça, ninguém quer que o negócio fique dando problema, que tem que fazer manutenção o tempo todo. Por mais que tenha garantia, que é um imóvel recém-entregue, ele tem garantia do construtor, da construtora. Você imagina, você tem um imóvel para fazer locação Airbnb. Sim. E aí você tem um problema lá que dá um pau, quebra alguma coisa, que precisa fazer manutenção, fica 2, 3 semanas parado fazendo sem manutenção, rendimento. Sem renda. Aquilo é prejuízo também. Sem renda, com dor de cabeça. Com dor de cabeça, porque por mais que você não gaste para fazer manutenção, porque está dentro da garantia, putz, vai te dar dor de cabeça, tem que acompanhar para ver se está ficando tudo legal, se vai estar adequado. Já imaginou isso numa semana de AgriShow? Tá maluco, você imagina aqui Ribeirão AgriShow ali no mês de abril, final de abril, começo de maio, bomba, arrebenta, aí dá pau naquele dia. Você abre mão fácil de 10, 15 pau de renda. Sem medo. Tranquilo, você imagina que loucura, que loucura. Tem coisa que é melhor não imaginar. Né? A análise da qualidade da obra da construtora que você está escolhendo é muito importante. Ver o histórico dessa construtora, quais os empreendimentos que ela entregou, qual o padrão construtivo dessa construtora é extremamente interessante. Percebe a importância de ter um corretor que consegue te auxiliar, que de fato vai apresentar as verdades do negócio? Isso é extremamente importante e as pessoas negligenciam muito isso. Ele tem que entender a sua necessidade, né? Até onde vai, o que você precisa no seu imóvel. Você precisa de um padrão A, você precisa de um padrão B, qual que é a necessidade? Depende do que quer fazer, lógico. Exato. Exatamente, tem que estar adequado ao que quer fazer. O outro ponto extremamente importante é a questão que eu chamo de analisar o estoque da construtora. Qual é a velocidade da venda daquele perfil, daquele produto daquele imóvel que você está comprando? Tem construtora que vende tudo antes da entrega. Quer dizer, tem tamanha demanda aquele produto, aquele imóvel, que vende tudo antes da entrega. Isso diminui a sua concorrência lá depois. Você imagina se você compra um imóvel e a construtora ainda tem
40%, 50%, 60% para vender naquele prédio ainda, por exemplo. É uma concorrência desleal. Desleal, porque a construtora, as mesmas facilidades que você teve para comprar, as pessoas terão também. Imagina se você está comprando um negócio para colocar, para ganho de capital, para revender depois, e você vai concorrer com a construtora. Não dá. Não dá para fazer. E é interessante, né? A gente associa isso muito ao canal de vendas, né? Mas, na verdade, a construtora hoje, para uma cidade igual Ribeirão Preto, que tem estoque muito grande, possivelmente a raiz lá atrás que não está acontecendo, que é o entendimento do consumidor final. Perfeito. O que esse cara quer? O que a população está buscando hoje? Exatamente. Para onde são as demandas, né? Qual o perfil do imóvel que eu preciso fazer para a pessoa comprar bem? Sim, porque hoje o corretor... Para ter a demanda suficiente para acabar com o meu estoque. E você pensa assim, Rodrigo, o corretor hoje que vai se dedicar ao cliente, ele vai buscar o que está na necessidade do Lógico, cliente tem dele. que fazer a leitura do cliente, tem que fazer a qualificação, entender, é o que eu falo da leitura das necessidades do cliente. Não é a fato, venda à né? força. Então... Não, de forma alguma. Isso não existe. Isso aí ficou... Eu falo que o corretor que trabalha ainda empurrando coisa, que quer mostrar um monte de coisa para tentar enfiar alguma coisa no cliente, ele é um corretor que trabalha ainda nos anos 50, 60 ali. E eu sei que infelizmente ainda tem muito disso. É uma pena, mas ainda tem muito disso. A gente está trabalhando para acabar com isso, qualificar a turma. Mas você sabe que você tem muita razão, porque é muito bom ficar de olho. Se você tem um produto hoje de uma construtora no mercado aquecido, igual o Ribeirão Preto, e o produto tem muita unidade para vender na fase final, é um sinal que ele não está atendendo a demanda da população. Algum problema tem nisso aí. Concordo. Pode ser muitas vezes a qualidade do produto que não está adequada, às vezes o estilo, a planta dele. E aí se você faz um investimento em um imóvel, por mais que você esteja barato, por mais que ele seja barato, você vai ter dificuldade depois. Porque se aquela construtora, com toda a estrutura de marketing que as construtoras têm, que tem de fato, né? Não tem, via de regra, as construtoras, de média para cima, tem uma boa estrutura de marketing. Sim. Se aquela construtora está tendo dificuldade de vender um imóvel, você imagina você, pessoa física, você pode ter um baita de um corretor depois para te ajudar, que mesmo assim vai ter dificuldade. Quer dizer que aquele imóvel não gerou valor. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Ele está barato porque ele não tem valor. Esse é o ponto, exatamente. Outro ponto importante para analisar, entrando aí no quarto ponto para a gente analisar, nós falamos já, retomando aqui para não perder, eu falei que tem que ter um caderninho e uma caneta aí para tomar nota. Localização é extremamente importante, a maioria das pessoas já sabem disso, mas a qualidade da obra é importante e a quantidade de estoque que a construtora tem. Nesse momento é importante, é lógico, avaliar o histórico, né, de vendas daquela construtora. Ela costuma sobrar muito estoque ou não? Ela costuma vender tudo durante a obra mesmo? Entrega normalmente quase 100% vendido ou às vezes 100% vendido, isso é muito importante. Mas o quarto ponto é o que eu chamo de escassez. Só tem valor o que é escasso. A gente falou do estoque da construtora, que é a disputa que a gente tem que você pode ter caso a construtora tenha muito estoque, é a disputa com a própria construtora na hora da venda, certo? Que gera uma grande oferta e aí isso pode atrapalhar a não ter a valorização não for absurda, Se a demanda não for absurda, e provavelmente para aquele empreendimento não é, senão não teria mais estoque da construtora. Exatamente. Mas também há a concorrência do mercado como um todo. Então é importante avaliar qual o perfil daquele imóvel, se ele é um perfil se ele tem escassez, ou seja, se ele tem pouca concorrência no mercado. O tipo dele é muito comum? Ele é um imóvel que tem um monte igual ele na cidade? Tem apartamentos que você olha e fala, pô, a construtora construiu um apartamento com 60 metros quadrados aqui, aí ela vendeu as unidades e tal, aí no ano seguinte, ou daí 2 anos, 1 ano e meio, ela lança com 70 metros com a mesma planta que muda um pedacinho na sacada. Esse apartamento compete com o outro anterior. Sim. E aí você comprou o anterior, vai querer vender, você se ferrou. Você vai ter uma dificuldade imensa, porque a construtora tem toda a facilidade e mesmo que esteja na mão de terceiros também, mesmo que tenha... É muito volumoso o que tem no mercado? É um tipo muito comum esse imóvel? A demanda está crescente por ele? Por exemplo, você usou o exemplo de 60 metros, né? 60 metros, sei lá, 2 dormitórios. A população está pedindo mais imóvel de 2 dormitórios? A sociedade é isso que ela quer? Exato. A oferta do perfil do imóvel que você escolher, ela
tem que ser menor do que a possibilidade de demanda dela. Sim. Se ela for maior, ou seja, se ela tem em todos os lugares da cidade, tem um monte de tipo daquilo lá, você vai ter dificuldade de liquidez depois. De liquidez e vai ter uma limitação de valorização. A gente sabe que tudo que tem oferta demais, que não tem escassez, não gera valorização. Sim. Não gera valorização. A gente tem, puxando para cenários econômicos, quando você tem uma moeda que é impressa o tempo todo, ela naturalmente se desvaloriza e gera inflação. Totalmente. Porque os produtos se desvalorizam. Quando você tem uma oferta diminuída de moeda, vamos pensar, por que as moedas digitais, tipo um Bitcoin, por exemplo, sempre se valoriza? Porque ela tem uma limitação, tem um número exato daquilo e ela não transforma, não muda. Se a demanda tem um período for boa, adequado. Quando há demanda, ela sobe. Se tem oferta o tempo todo, se tem produto o tempo todo surgindo daquilo lá, naturalmente não há valorização sobre aquele negócio. Então é extremamente importante também analisar essa questão, se aquele perfil é um perfil diferente, se ele é um negócio que vai chamar atenção e que é uma coisa que vai ter que tem o porquê ter uma boa demanda sem muita oferta. E o quinto ponto, cara, esse quinto ponto ele é onde a gente acha que consegue entrar de fato o negócio dos números, né? Que é a questão da negociação. Negociação não é só preço, não é só preço baixo. Negociação não é só preço baixo. É claro que quanto menor o preço que você pagar por um imóvel, lógico que é melhor. Mas a negociação entra no tópico negociação, a condição de pagamento ela é extremamente importante. Sim. A maneira como você paga é extremamente importante. Prova disso é que se você tem um imóvel que a construtora também tem um estoque ainda, você pode estar com o seu preço abaixo da construtora, mas a construtora facilita demais a compra, o cliente vai lá e compra na construtora porque ele consegue, por exemplo, pagar a entrada toda picada. Quem já viu uma situação de um imóvel usado num preço menor, não ser vendido e o novo ser vendido? Exato, exatamente porque muitas vezes tem essa condição quando Sim. a própria construtora está vendendo. Então, essa questão de analisar como é a negociação e não focar só no preço, lógico, mais uma vez, preço é extremamente importante, mas qual a condição de pagamento que tem nisso aí? Sim. Qual a facilidade de pagamento? Como é que isso encaixa no meu orçamento para que muitas vezes a renda do negócio Sim. seja maior do que o custo que eu vou ter com aquilo. Ou a taxa até de quanto tempo eu demoro para zerar meu investimento naquilo ali. O famoso payback, né? Fazer o payback e até usar ferramentas que hoje está extremamente excelente, fazer a alavancagem através da compra de imóveis, né? Em vez de usar o teu capital para comprar um imóvel à vista, você usa o capital de terceiros e a sua rentabilidade daí é muito mais alta. Muito mais alta. Você sabe que, no fim, eu julgo que toda essa argumentação que você usou, ela leva ao base, né? O base é o imóvel vai ter uma demanda muito alta e uma oferta não tão alta. Então a gente parte do princípio de que esse imóvel que você listou é bom. Se o imóvel suprir tudo que você passou aí, ele é bom. Os 5 tópicos. Não tem o que dizer. Então, se o imóvel é bom, a gente já entendeu que a compra dele é interessante. E o último aspecto que você linkou é o aspecto do como comprar ele. Esse como comprar ele, hoje em dia, os grandes investidores começaram a se atentar que numa compra de um imóvel, ele tem uma discussão, né? E hoje, em geral, esse investidor não briga imóvel com imóvel, é imóvel com o gerente do banco dele. Quase sempre, né? Normalmente. Agora a gente briga com taxa Selic aí, com Tesouro Selic, com CDB. A primeira reação do cara sentado na sua frente me renda melhor do que a renda com fixa. Com LCI, exato. Em geral, você consegue fazer, dependendo do imóvel e dependendo da condição dele, você pode manter o seu ganho, Perfeito. Uma Selic mais alta, e ganhar com valorização do imóvel e até no período sequente com locação dele. Atenção, né? Gerentes de banco, então não precisa ter o corretor de imóveis como teu inimigo. Vocês são parceiros, tá vendo? Tá? É parceiro. Você sabe que já aconteceu do cara levar para o gerente de banco dele, o gerente de banco dele incentivar e voltar no escritório. E o gerente do banco virar cliente também. Fala, pô, isso eu também quero. Tá virando, viu? Eu acho que não vai demorar. Mas o interessante, gente, é que as operações hoje, elas são montadas de uma maneira onde você consegue ganhar
na entrega do imóvel com uma valorização e consegue ganhar com a locação do imóvel. Só que ao mesmo tempo, você consegue ter um retorno de hoje, qualquer renda fixa num percentual alto, né? Selic a 12,25 está dando para render bem. Só que o custo dessa operação, tá bom, Gustavo, eu comprei um apartamento de R$500 mil e paguei R$50 mil de entrada. Mas qual que é o custo de não ter pago esses 450 mil, né? Hoje, tem algumas maneiras de você conseguir fazer aquisição de crédito com isso, com uma taxa reduzida, uma despesa baixa, onde o ganho que você tem sobre esses 450 mil que você deixou de colocar, que você deixou de aportar, é até superior a isso. Então, você ganha na valorização, você ganha no aluguel e você ainda ganha no spread entre o que você deixou aplicado e o que você gastou na operação. Porque, afinal de contas, você não está dispondo do valor para pagar, para zerar, para quitar o investimento no imóvel. Seu dinheiro vai estar aplicado lá. Sim. E aí você vai estar ganhando com aquela aplicação e ainda vai estar ganhando com a valorização, que o momento é bom. Sim. Principalmente aqui em Ribeirão Preto, que a gente sabe que o preço do metro quadrado de apartamentos novos na cidade está bem defasado. Totalmente. A gente sabe disso, isso não é uma... Não é achismo. A gente sabe que cidades bem menores da região, cidades bem mais simples que Ribeirão em quesito infraestrutura, número de habitantes, etc. Até o próprio PIB per capita da cidade é menor. O preço do metro quadrado de apartamentos novos está bem superior a Ribeirão Preto. Os investidores, por exemplo, que vêm de cidades como Franca, como São José do Rio Preto, eles se apaixonam por Ribeirão Preto. Aqui em Ribeirão Preto está mais barato do que Franca e São José do Rio Preto. Isso não é achismo, vocês podem consultar à vontade até, inclusive. E assim, gente, o segredo hoje, assim, hoje para fazer um bom investimento a operação ser boa, em resumo, quando você tem um custo de oportunidade alto, né, Selic 12,25 gera um custo de oportunidade alto, e você tem um bom imóvel para comprar, é você conseguir expor o mínimo possível de capital. Então, esse imóvel, qual é o mínimo possível que eu consigo colocar de recurso nele? Tá bom, eu consigo colocar 10% do valor dele de entrada. Show de bola, já é um ótimo passo, tá? Em geral, cobra-se 30% de entrada sobre o valor dos imóveis, o que também é ótimo. Dá para ganhar dinheiro, você aplica 30% do imóvel de entrada e 70% você financia. Só que existe uma maneira que você consegue expor até menos capital do que isso. Dá para você expor 10% de entrada nesse imóvel e o custo da operação, os juros que você vai pagar durante a obra, que a gente chama de juros-obra, né, para quem já está um pouco mais ciente, conhece um pouquinho sobre isso, ele hoje fica inferior ao que o cara ganha de rentabilidade se ele que continuar deixando esse recurso aplicado. Então, assim, a primeira ideia que eu já dou desde já é: comprou um imóvel, vou comprar um imóvel na planta, o imóvel que te oferecer hoje, claro, sendo um bom imóvel conforme você passou, a menor exposição de capital e o custo da operação ser baixa, esse imóvel possivelmente vai dar um retorno muito alto. Bastante informação, você tem bastante coisa. Eu falei para anotar, quem não pegou papel e caneta tem agora 1 minuto para fazer isso, porque nós vamos entrar agora, porque ele vai dar um exemplo disso aí, porque não adianta a gente ficar falando. Ele trouxe uma planilha aqui para falar em números. A gente vai pegar um exemplo, um imóvel um hipotético aí de quase 500 mil. Quase 500 mil reais. Ele já tem um planilhadinho ali montado para explicar como é que dá para fazer um investimento no imóvel. Gente, estou falando de um imóvel de quase 500 mil reais no imóvel, é um puta do imóvel, é um imóvel bom pra caramba. Não é só para investimento do ponto de vista de, quero ganhar dinheiro, dá para morar bem pra caramba no imóvel desse. Sim. No imóvel num perfil desse, num padrão de preço desse. E você sabe que a base disso tudo, ela passa um pouco pelo que a gente conversou, né? Eu usei um exemplo de uma exigência de um cliente para entender se ele ganharia ou não dinheiro com esse apartamento. Tá, legal. Eu usei o exemplo do Sevilha, tá? Para fazer isso, que é o empreendimento que o cliente estava adquirindo. O Sevilha é um apartamento de 3 dormitórios compactos. Então, o primeiro ponto, e calhou muito com o que você falou, Rodrigo, que é a questão da escassez. Primeira coisa, quantos apartamentos de 70 metros e 3 dormitórios tem numa torre estruturada na zona sul de Ribeirão? Vamos fazer as análises por tópico aqui que vocês vão entender. Vamos lá.
Ele está falando primeiro aqui escassez. Um apartamento, 3 dormitórios na zona sul de Ribeirão. Torre com infraestrutura, com toda lazer. a infraestrutura e assim, a gente está falando de um ticket baixo até. Baixo. Para 3 dormitórios, Para 3 dormitórios, muito bom. Com infraestrutura top e a metragem dele na faixa de 70, 72 metros quadrados. Você não tem esse perfil na cidade. Em um bairro que está se desenvolvendo muito. Aí vamos lá. Então, escassez. Você não tem, com 70 e poucos metros quadrados, 3 dormitórios. A maioria, com 70 e poucos metros quadrados, são 2 suítes. 2 suítes ou 2 dormitórios, até ou uma suíte. Ou 2 dormitórios e uma suíte só. Sim. A maioria é assim. Aqui a gente está falando de um perfil de um imóvel com 3 dormitórios nessa metragem. Legal, tem uma super demanda. Para locação, principalmente, é o bicho. Sim. E para o investidor, se ele está comprando um imóvel que aluga bem, o imóvel vai valorizar. Lógico, vai gerar a demanda. Perfeito, perfeito. Vamos lá. Vou deixar a localização por último. Vamos falar de localização agora não. Qualidade da obra. A gente está falando de um empreendimento de excelente qualidade. Não é porque o Gustavo está aqui, que ele é da Pedresc, que é a construtora do Sevilha, mas eu vou falar por mim, não vou nem deixar ele falar. Eu conheço a obra, eu fui numa obra que está sendo entregue pela construtora agora nos próximos meses, aí vai ser entregue uma obra, mesmo estilo, gostei muito e eu sou investidor de produto da Pedresc. Eu comprei apartamento Pedresc e eu faço essa análise antes de comprar. Então, eu comprei, eu dou meu selo de garantia aqui, que eu costumo dizer que quando é para amigo, eu vendo o que eu realmente confio, que eu tenho certeza que o negócio é muito bom. Você não só comprou, como você vendeu para amigo. Exato, é isso que eu ia falar. Eu comprei para mim e vendi para amigos. Sim. Então, quer dizer, eu confio absolutamente na qualidade da obra da Pedresc, que dá para mostrar essa qualidade também, uma coisa que a gente pode analisar no histórico da construtora e também mostrar. Estoque da construtora, vamos lá, antes da gente entrar de fato na parte de negociação para viabilizar o negócio, já que a gente está dando um exemplo aqui. Estoque da construtora, nós temos são 17 meses aí, mais ou menos, quase 2 anos aí para entrega do Sevilha, correto? Correto. Então, quanto tem hoje, eu não sei, vou perguntar, posso ser surpreendido. Quanto tem hoje de estoque em porcentagem? Tem 20%. Não me fode. 20%? 20%. Falta quase 2 anos. E aí eu vou falar do histórico foi o Rimini que eu visitei, vou consultar foi o Rimini que eu visitei, que está para ser quase pronto, né? Isso. Que ainda está quase pronto, ainda não foi entregue, faltam 5 meses ainda, não tem mais unidade para vender. Não tem mais unidade para vender. A gente foi visitar a obra para estudo mesmo, visita técnica. Sim. Não tem mais unidade para vender. Então, quer dizer, o blend tá uma... Porra, toda hora alguém me pergunta, tem blend para vender ainda? Eu falo, não tem mais. Não, o blend tem um. Tem um blend para vender? Tem um. Não, tem um, porque ele não estava podendo vender. Liberou para venda aquele do maior, de 47 unidade. Lá, né? Ela mesma. Porque não tem mais. Então, se a gente olhar o histórico da construtora, ele fala por si só, eu não preciso falar nada. Fora que o próprio empreendimento aí tá para daqui a pouco acaba também, são poucas unidades, inclusive no Sevilha. E falar de localização, ele está num bairro novo, um bairro em desenvolvimento, voltando lá, a hora que eu falei lá no começo, da questão da análise da localização, de ter um bairro que tem um propósito, que tem um projeto, um bairro que ainda está em desenvolvimento, é fato, mas que tem um projeto que aliás, é incrível. Para quem não conhece, o bairro é o Quintas de São José, é ali em Bonfim, para frente do Kauai, ali seguindo o São Marco ali e tal. Muita gente conhece hoje o Arena Beach Tennis, que está na moda, quem é de Ribeirão conhece o Arena Beach Tennis, que é um puta de um complexo, um clube, um lugar lindo. O Picanha Fatiada lá também, né? Isso, agora tem um monte lado. De complexos ali de restaurantes, comércio e tal. O bairro já está muito legal, um bairro bonito até, inclusive, com as avenidas largas e tal, um projeto super legal, mas que vai bombar. Aquele bairro vai ficar muito top. Um exemplo que usaram foi falar do Botânico há 10 anos atrás, né? Cara, é uma região que comercialmente é muito estruturada, né? Você tem lotes disponíveis só para comércio, tem lote para prédio, você tem condomínio de casas, então é um bairro que vai ter vida. Você pega muito bairro que lança e só tem casa em condomínio.
isso não gera a população necessária para levar o comércio para lá. Aquela padaria do lado, ali sabe? tem um mix, né? E um mix muito bem distribuído, inclusive. Muito. Planejado, Eu acho bem legal. É muito bem distribuído, planejado. muito planejado. Eu gosto bastante dali. Acho muito legal. Uma expectativa de valorização bem interessante. E, óbvio, quinto ponto, a questão da negociação. É aí que a gente vai apresentar esse estudo de caso que o Gustavo fez aqui, e depois tem uma pergunta para ele no fim das contas. Aí ele vai se virar para responder. Eu vou perguntar, que acho que deve ser o que todo mundo que vai querer saber no fim das contas, porque o que ele vai apresentar aqui é interessante. Vamos lá. Conta pra gente como é que dá para fazer um investimento num apartamento e de qual o valor do apartamento. A ideia hoje... Vai anotando. Hoje nós estamos trabalhando com produtos ali na faixa de 470, 490. Então eu peguei um apartamento de 477 mil ali que tá mais ou menos... 477 mil reais um apartamento. Beleza, Isso. Vamos lá. Hoje esse apartamento, ele é possível a aquisição dele com 10% de entrada. Então a gente está falando de 47 mil aí. 47 mil. Esse apartamento, por exemplo, ele pode ter um parcelamento de entrada até a chave, ele pode ter um sinal restante parcelado, ele pode ter parcelamento. Não existe uma exigência de que um percentual disso seja pago no sinal. Quer dizer, isso aqui não é uma parcela à vista, que você vai lá e 47 mil, senão não faço. Dá para dividir esse valor em um prazo ainda. Dá para dividir esse valor em um prazo, dá para fazer um fluxo até maleável, porque esse formato de negociação que a gente faz, o cliente já assina com o banco já no ato, né? Tá, vamos lá, vamos passo a passo então. Esses 47 mil reais aqui, nessa simulação que você fez para o cliente, como é que você dividiu isso para ele? Aqui, por exemplo, ele está dividido em 16 vezes. 16 vezes. Então o cara está pagando 16 parcelas de... Vamos lá. Na verdade, ele vai pagar a parcela de aproximadamente 3 mil reais aí. Então, parcelas de 3 mil. São mais ou menos 15 parcelas, então? 15, 16 parcelas. 15, o valor está quebrado ali. Tá. Então vamos lá. Então anota aí, 477 mil, 47 mil de entrada, só que dividido em parcelas de 3 mil reais. Então você vai dispor aí de 3 mil reais por mês. Continua para nós aí, vamos entender a sequência. E conforme a gente tinha conversado, o principal aspecto hoje numa boa aquisição é quando você consegue expor o mínimo possível de dinheiro. Certo. Nesse caso, por exemplo, esse cliente que pagou 47 mil reais de entrada e financiou a diferença... Porque já financia na hora. Na hora. Isso gera duas coisas muito importantes. Primeiro, segurança, né? Por mais que a gente está num caminho, o Brasil, nós hoje somos um país estruturado, mas existe ainda um determinado nível de risco. E você ter a opção de já garantir o crédito da maneira... tanto com taxa quanto com condição agora, é um diferencial muito grande, isso gera segurança. Só que além da segurança, isso gera uma redução na despesa. Porque o que acontece é o seguinte, Rodrigão, se eu assino com 90% do valor do imóvel hoje de crédito, eu vou pagar um juro para o banco enquanto o imóvel está no período de obra, certo? Justo. O banco já está te pagando, o banco está emprestando dinheiro para você. Uma simulação que a gente fez aqui, nesse período, a despesa do cliente é aproximadamente 36 mil reais que ele vai ter com juros durante esse período. 36 mil de juros. 36 mil de juros. Valor durante aproximado. Esse período de quantos meses são? De 16 a 17. Depende da entrega da chave, né? Então, assim, são valores aproximados, mas que não fogem muito a isso. Então, o acumulado disso gera um custo operacional, vamos entender como um custo da operação de 36 mil reais. Perfeito. Lembrando que 47 mil reais lá é o valor do apartamento que você está pagando. É o sinal, é a parcela do apartamento, é o valor do bem de fato. Esses 36 mil reais, o custo da operação. E onde vai a coisa, né? Primeiro aspecto que nós temos que levar em conta, esse cara que gastou 36 mil reais de despesa de juros nesse período, ele deixou de aplicar, ele deixou de pagar 90% do valor do imóvel, correto? Perfeito, ele pegou com o banco. Porque se ele tem esse dinheiro, ele está deixando lá, aplicado, 400... Em torno de 430 mil reais. mil reais aplicado. Isso. Está deixando rendendo lá 430 mil. Isso em 15, 16 meses. Quando eu digo 15, 16, é que essa cobrança cessa na entrega, na verdade, na entrega do habite da obra. Falando, eu vou interrompendo aqui para fazer a linha de raciocínio. 430 mil reais aplicados
em 15, 16 meses aí vai gerar Por cima. a seliquinha básica aí vai dar mais que 36 mil reais. Olha, você pode considerar aí 15, 16 pelo menos meses? uns 70 mil reais a Selic do jeito que ela está hoje, tá? Pelo menos uns 60 mil reais a Selic está hoje. Vai dar aí... 15 vezes 4.300, a 1% aproximadamente. Vamos descontar, vamos pensar que vai descontar imposto de renda. Vamos lá. Mas vai dar mais que os 36 mil, isso com folga. Então, quer dizer, esse juro aqui está zerado. Você está zerando a operação desse custo. Você está zerando a operação e gerando até spread. Exato, ainda vai estar. Para falar assim, não vou falar que vai. Porque a conta. Não vou falar quanto vai ganhar, mas que está zerado, tá. Mas que vai gerar mais do que isso, vai. Vai ter um spreadzinho aí, você vai ter um negócio a mais. O fato de você poder aportar pouco dinheiro e ter o custo da operação suprido pela aplicação que você vai ter, você investidor, ele faz com que a operação saia nula, ela saia zerada. Então, a valorização que tem do imóvel e a rentabilidade de aluguel depois meio que vai sair limpa. Só que para esse imóvel valer a pena mesmo, eu acredito que você tem que dar um tempo de maduração para ele. Porque pensa o seguinte, existem algumas despesas no período, como por exemplo os juros obra, como por exemplo até a documentação do apartamento que você paga, né? Que quando ela é rateada durante um período de 10 anos que você utilizou esse imóvel para gerar renda com aluguel, ele passa a ter um valor ínfimo. É diferente de você comprar... Pensando que é um bairro novo ainda, em desenvolvimento, quer dizer, 10 anos é um prazo... É pouco. Ele ainda está em valorização. Eu fiz um exemplo aqui, né, usando a entrada parcelada, usando os juros de obra pago. Até fiz uma ideia aí do cliente pagar essa documentação e mobiliar o apartamento depois pronto. Vamos expor rapidinho aqui. Então, a gente tem uma parcela de 3 mil... Isso. Que vai gerar aí, vai inteirar os 47 mil reais que ele está investindo. Então vamos somar o quanto que ele vai investir. É isso que eu quero fazer a conta. Eu quero fazer a conta de quanto que ele vai investir no total. Eu tenho isso como ideia para 72 meses, inclusive. Então vamos lá. Então é 47 mil mais os 36 mil. Lembrando que ele fica zerado, mas vamos pensar que ele está colocando 36 mil reais ali naquela hora. Vamos pensar que ele está colocando. Então, 36... Até porque operacionalmente ele está colocando. Operacionalmente ele está, exatamente. Ele tem que pagar lá a prestação dos juros obra. Então, alguém está com uma calculadora fácil aí? Eu estava aqui. Pode me falar. Tem uma fácil aqui, ó. Vamos lá. Então, olha lá, 47 com 36, ele já gastou aqui 83 investido. Exatamente. Lembrando que isso não é à vista, tá? Lembrando que não está pago à vista, não. Isso está tudo parcelado dentro desse período de obra aí. Rodrigão, adiciona 4% de documentação aí. 4% mais de documentação. 83 aqui, opa. Bom, já vou deixando a conta salva aqui. 83 mais 17, 100 mil reais aproximadamente. 83 mil, 4%. Tá dando quanto ali? Tá, minha calculadora aqui tá bugando. Não, os 4% do valor do imóvel dá aproximadamente 17 mil. Ele tinha gasto entre entrada e juros obra mais 83. O somatório de tudo vão por 100 mil reais. Ah, valor inteiro. Tô fazendo conta só do coisa. Tá, 100 mil reais aqui então ele gastou com documentação. Isso num prazo mais longo, que é o prazo até a entrega do imóvel. Isso, né? A gente está falando aí de 16, 17 meses. Isso, então vamos só recapitular. Nós estamos falando que em 16, praticamente um ano e meio aí quase, esse investidor está adquirindo um imóvel de 477 mil, e ele está colocando pouco mais de 20% dele, não só como entrada, como todas as despesas que ele tem no período de imóvel. Perfeito, despesa total, não é só o imóvel. Estou falando do valor gasto total ali, até a entrega da chave, 100 mil reais. Então você está comprando um apartamento de quase 500 mil reais, 477 mil reais, por 100 mil reais. Exatamente. É fato que você está fazendo isso. É fato que você está fazendo isso, é fato que você está gerando segurança para o seu negócio. Tá? Óbvio. É fato que você está inserindo num âmbito onde você está em 20% praticamente aplicado e o imóvel está entregue. Beleza, a partir do momento que o imóvel está entregue, entrou na fase do financiamento. Ótimo, que aí começa a amortizar de fato, você começa a pagar o apartamento de fato. Perfeito, começa a pagar o apartamento de fato, só que o apartamento começa a te render de fato. Exato, esse é o ponto.
Esse é exato. Então vamos lá. Você vai começar a pagar a prestação do financiamento de verdade ali. Agora, a amortizar a sua dívida com o banco. Porque o banco te emprestou esse dinheiro. Você vai ter que pagar esse dinheiro para ele agora, as parcelas e os juros, obviamente, da operação. Sim. Que é o custo do dinheiro lá do banco. Então você tem um financiamento para pagar. Quanto é a parcela desse financiamento, Gustavo? Hoje, sim, é uma simulação, lógico. Isso tem que ser levado na hora do... Varia a data de nascimento do cara, varia o prazo dele. Isso aqui é um padrãozinho. Um padrão aqui, tá? ali que a gente tem. R$ 4.300 de prestação decrescente. 4.300 daquela tabela SAC, que começa mais alta e vai diminuindo a tabela. Ela amortiza mais rápido o valor do imóvel, né? E como na prática você vai estar gerando renda com aluguel, então é uma ideia interessante aí. Legal, então a gente começa aí com 4.300. Só que nesse momento, você não está pagando mais R$3.000 de parcela e não está mais pagando também nada de juros obra lá. Perfeito. Já é 4.300 a parcela integral do imóvel. Exatamente. Perfeito? E ela é decrescente. Um ponto importante para o investidor levar em conta aí é que é muito importante para a rentabilidade dele. Na hora que a gente até calculou uma TIR aqui, que é a taxa interna de retorno do investimento, que logo no início ele já faça a parte de mobília do apartamento. Perfeito. Então ele tem que colocar porque ele quer alugar. Vamos lá que ele vai alugar esse apartamento. Investidor de locação. Ele vai alugar, vai gastar uma mobília ali. Quanto que ele vai gastar de mobília, Gustavão? Deixa eu até ver quanto que eu coloquei aqui. Qual que é a estimativa aí? Tá? Lembrando que o apartamento tem que estar muito bem mobiliado, mas claro, você não precisa fazer exageros dentro do teu imóvel, tá? A gente considerou aqui uma ideia de R$40.000 em imóveis aqui para poder deixar o apartamento para alugar. Exato. E assim, com a parceria que a gente tem com as empresas de marcenaria e tal, muitas vezes dá até para fazer. A gente conversa com o pessoal da Naves que aí tem jeito. Tem jeito. Melhora, sempre melhora. Tá, 40 mil. Então vamos lá. Ele já investiu aqui 100 mil, mais 40 mil agora. Então a gente está falando que o investidor comprou um apartamento de 500 mil, quase. Lembrando que esses 40 mil, em geral, tem parcelamento muito longo para isso, né? Parcelamento. Então ele está gastando 140 mil. Vamos pensar no valor inteiro. Isso. 140 mil sendo tudo isso. Bem diluído aí nesse período todo. Exatamente. 140 mil. Ele comprou um apartamento de... Quase 500 mil, que nesse período já vai ter chegado nos 500, porque a gente está falando de uma pequeniníssima valorização de 477 até 500. A gente está falando aí de 20 e poucos mil reais, que chega ligeiro. Não, se passa até ligeiro, com folga. Tá? 5% aí que vai valorizar, já bate em 15 meses valoriza. Principalmente que não é uma valorização comum, né? Não é uma valorização do imóvel estável que está pronto há 5, 6 anos, 10 anos num bairro estável. Porque tem um detalhe. Quando a gente faz essa contratação do financiamento na obra, não tem mais inflação naquele negócio. Quando eu cito sobre segurança, ele não é só relacionado a você já executar a obra de fato, né? É relacionado a você entender que aquilo que você contratou é seu saldo devedor mesmo. Ele não tem correção sobre isso. Exato, ele não tem correção. Não tem INCC, que é a inflação de obra, sobre aquele valor. E sem querer. Já está quitado aquilo. E não é nenhuma crítica ao INCC, porque eu acho que na prática acontece, é real. Mas se você tem a possibilidade de fazer diferente, eu acho que é muito controlado, válido, né? De uma maneira controlada, já sabendo como é que vai ser. Porque o juros contratado ele não vai mudar. Só se ele baixar, você consegue portabilizar isso, inclusive. Eu falo muito que o juros, quando você contrata, inclusive você que está pensando em contratar hoje um financiamento, às vezes você vai falar, peraí, eu estou vendo a Selic em queda. Quando você contrata o financiamento, na prática você está contratando um teto. Porque quando começa a ter queda de juros, os bancos começam a negociar esse valor. É claro, não você com o seu próprio banco que acabou de ser contratado. Você faz a portabilidade, você vende a dívida para outro banco e o outro banco tem todo interesse nisso, obviamente. Só que quando o outro banco vai fazer a compra disso, normalmente o seu banco volta atrás e cobre, né? Fato, é interessante isso. Isso é bem legal, isso é uma modalidade não é tão... Isso não existia há algum tempo atrás, isso é recente até na história aí do mercado imobiliário, isso é até recente e é uma coisa que muitas pessoas não conhecem. E só fazendo um parênteses aqui nesse momento, vamos interromper aqui no 140 mil investido por enquanto. Só fazendo um parênteses, o momento que a taxa de juros começa a cair, que o custo da sua operação pode ficar menor porque você pode portabilizar, automaticamente a demanda imobiliária aumenta. Totalmente. Automaticamente aumenta porque vai ficar mais acessível para algumas pessoas que às vezes não conseguiam pagar uma determinada prestação e agora conseguem. E aí, aumentando a demanda imobiliária, a gente sabe que imóvel não surge num passe de mágica.
Você simplesmente liga uma maquininha, produz mais e aí no outro dia tem mais imóveis. O gap é muito grande. O gap de tempo é grande e a demanda ela cresce mais rápida do que a oferta. Isso gera valorização nos imóveis. Gente, é instantâneo. Queda em taxa de juros, o efeito na demanda, na busca por imóvel é instantâneo. A gente viu isso acontecendo há pouquíssimo tempo atrás, no meio da pandemia. E no começo da pandemia, quando a taxa de juros foi extremamente baixa, foi historicamente o maior boom do mercado brasileiro. Eu estou no mercado aí em torno de 10 anos. E eu nunca tinha visto uma busca tão grande, assim, o crescimento ser tão grande. Foi insano, foi uma loucura. E a gente está vendo um momento de queda de juros agora, Selic caindo. Amanhã, inclusive, tem Copom de novo, vai sair mais o último resultado do ano, né? A última baixa, certamente, do ano. E a gente vai ver um cenário de mais quedas em 2024. Eu acredito. Vai cair, naturalmente, o preço dos imóveis vai subir. Isso não sou nem eu que falo. Isso o Adam Smith já falava lá nos livros dele extremamente antigos lá, o pai da... E, gente, a conta é muito simples. Se hoje essa taxa de juros dá uma parcela de 4.300, eu não estou nem falando hoje para o investidor, né? Pensa no consumidor final, no morador, e a redução da taxa de juros caiu para 4.000, existe um gap, um número de pessoas que vão poder comprar o imóvel porque ela passou de 4.300 para 4. Então é óbvio. A explicação é bem clara lá no livro lá A Riqueza das Nações, o Adam Smith, ele já, isso muitos anos atrás, ele já explicava sobre isso. O preço da terra, ele cresce quando o dinheiro fica mais barato. Sim. E é assim que funciona e vai ser assim pro resto da vida. E vamos lá, Gustavão. 140 mil foi o valor investido e agora eu estou pagando prestação a partir de 4.300 para baixo. Isso. Pagando. Isso é decrescente. Decrescente. Caso. Só que agora eu estou com um apartamento pronto para alugar. Exatamente. Estou com o apartamento pronto para alugar. E aí vem de novo lá no começo do nosso bate-papo a escolha do imóvel, né? Perfeito. Esse imóvel vai alugar? Vai alugar ou não vai alugar? Ele está numa localização legal? Ele é um produto bom? É um imóvel com boa qualidade que vai ter nesse caso, principalmente, quantas pessoas precisam de 3 dormitórios? Exatamente. Esse é o ponto. Tem. É escasso o produto? Precisa e não tem 3 dormitórios? Não é uma coisa que você tem. E não é um 3 dormitórios qualquer. Estou falando de 3 dormitórios com infraestrutura, com condomínio legal, uma localização boa. É aquele antigo. Você lembra quando 3 dormitórios antigamente, era 120, 130, 140 metros quadrados? Só que a terra ficou cara, o poder de compra não acompanhou. Então você teve que compactar. E hoje ele supre muito bem a oferta, porque você gera segurança, né? Pô, você vai pegar imóvel de 3 dormitórios, às vezes em torre muito baixa, às vezes aquelas torres que não têm infraestrutura de segurança. Hoje a população não está, localização e segurança é um ponto importante demais. Com certeza. Então, esse imóvel ele tem uma busca por aluguel muito alta. E assim, é lógico que tem a questão da família diminuir um pouco e tal, talvez não tenha mais os 2 filhos, mas tem um filho e tem o espaço para o home office hoje, que é extremamente importante. Não é mais só para filho o dormitório, tem a tal do home office também. Mas ainda ficou, assim, diminuiu-se tanto a demanda dos 3 dormitórios compactos que essa população de 2 filhos não tem onde buscar. Diminuiu a oferta, né? Não a demanda. A demanda ainda existe. Desculpa, diminuiu tanto a oferta de imóvel para isso que não tem onde buscar. Com certeza. Isso naturalmente agrega valor e aumenta muito a liquidez. Tanto para aluguel quanto para revenda também. Gustavo, vamos lá. Então vamos resumir esse final aqui, porque a gente já está chegando a quase 1 hora aqui já, para não ficar extenso demais, o pessoal também quer assistir novela. Vamos lá. A gente está falando aqui uma parcela a partir de R$ 4.300, só que do imóvel pronto agora. Investiu R$140 mil. É isso. Ele investiu R$140 mil. Nós, buscando imóveis nessa mesma faixa, claro, não vou citar quais foram, mas apartamentos de 2 dormitórios na mesma região com mesma infraestrutura. Quanto que estaria alugando? Quanto? Nós chegamos em torno de 2.800. 2.800. Eu nem estou colocando esse acréscimo do por tempo. Ser 3 dormitórios, não estou colocando nada. Tá, você colocou na sua planilha, conta com 2.800, vamos manter 2.800. Eu ia arredondar para 3, nós vamos manter os 2.800. E eu puxei o IGPM dos últimos 10 anos, aí uma média deu em torno de 8,7%. Tá, que é a atualização ano a ano aí desse aluguel. Fica fixo durante 12 meses, atualiza no 13º, fica fixo então mais você 12. Tem a parcela do teu financiamento caindo, porque você está na SAC, e você tem a rentabilidade ali, o aluguel aumentando, porque é isso que acontece naturalmente. A inflação aumenta o preço do aluguel. Olha um exemplo interessante. No primeiro mês, esse cara deve pagar em torno de 4.300 de parcela. Vamos pensar que ele pegou esses 40 mil de imóveis, dividiu em 20 vezes, para aportar pouco. Ele está colocando 2 mil por mês. Tá. E está entrando 2.800 de aluguel. Ele começa tendo
um aporte de aproximadamente R$ 3.600 por mês. Tá, porque ele não fez o pagamento do móvel à vista lá e tal, ele está pagando o móvel mais a parcela e tendo a receita do aluguel. Da mesma maneira como ele conseguiu uma boa negociação do imóvel, ele também conseguiu uma boa negociação do armário dele no parcelamento, porque o dinheiro dele está valendo muito. Perfeito. O interessante é que após a quitação desses armários, esse cara passou nessa data, daqui 20 meses depois da entrega, né? Não depois de hoje. 20 meses depois da entrega, então entrega mais 20. Isso. Nós estamos pensando já que a parcela dele já está na faixa de 4.200. Nós estamos pensando que ele já não está investindo no armário. E ele já teve o primeiro reajuste do aluguel dele. Ele já está pegando 3 mil. A exposição dele caiu para R$ 1.100, R$ 1.160 aproximados. Então você começa a reparar que esse cara comprou um apartamento de 477 mil, colocou 140 mil parcelado, colocou valores baixos pagos mensais e ele já está começando a chegar muito perto do ponto zero. E ele tem dinheiro aplicado que está rendendo, lembrando que o apartamento de 500 mil, o valor referente que está alocado lá em investimento é um valor... cadê ele aqui? Cadê o valor? R$430 mil. Esse cara ainda está com os que vai estar rendendo para ele. Está rendendo os R$430 mil. Embora a Selic pode estar caindo um pouco, não sei o que e tal, vai cair, vai estar rendendo menos, mas vai estar lá. O perfil do investimento dele. Vai mudar, beleza. A rentabilidade dele pode estar sendo maior ainda do que esses 3.600. Quer dizer, ele está zerando o investimento dele, só que ele está aumentando o patrimônio, porque esse imóvel dele está sendo exposto à valorização que o mercado impõe. E aí, a minha ideia, assim, essa base de cálculo aqui é que praticamente 5 anos depois ele já começou a ter spread. 5 anos apenas, olha só, 5 anos, com o dinheiro dele rendendo na Selic, bonitão, coisa linda. Aí ele já zera, conta já zera, ele não põe mais nada. Não põe mais nada. E aí vem a ideia, né? Assim, tudo parte de premissa. Sempre que você vai fazer uma análise de investimento, tem que partir de alguma premissa. A premissa que foi feita aqui é para ele vender esse apartamento em 10 anos depois de pronto, não 10 anos de hoje, tá? Se você analisar o fluxo de investimento dele, onde 5 anos depois ele começa a já ter retorno, aluguel maior do que parcela. Nisso, o dinheiro dele está rendendo, mas o imóvel também está valorizando. Que é um ponto importante. Eu fiz uma consideração aqui, deixa eu até ver quanto que eu utilizei só de valorização do imóvel, tá? Em torno de 5% de valorização do imóvel ao ano. O que é extremamente conservador. Conservador. Tudo aqui está extremamente conservador, tá? A ideia é essa. Considerando que ele vai vender o imóvel, tá? No mês 120, tá? Que são 10 anos depois, eu considerei esses 5% de aumento do valor do imóvel, considerei até a comissão que ele vai pagar, né, por corretor quando ele for vender depois. O custo todo. Abatendo o que ele deve ainda para a Caixa, que nessa data ele ainda vai ter saldo devedor junto ao banco, tá? Eu trouxe a valor presente com a taxa interna de retorno. Sabe quanto que deu a taxa interna de retorno desse investimento desse cara durante esses 10 anos, né? 1 ano e meio de obra mais 10 anos? Vamos lá. 1,16% ao mês, que dá aproximadamente... 1,16 por mês. Cadê a Selic aí? Me fala. Cadê? Fora que ele está rendendo a Selic lá, mas isso aqui é melhor que a Selic no melhor cenário desse ano. Esse cara não colocou esse recurso está rendendo na Selic. Está rendendo lá também, mas isso aqui já é melhor que a Selic. Exatamente. Então, no fim das contas, isso acontece, a base dele é muito... Pelo que o Rodrigo, assim, eu acredito que o ajuste ao formato de compra é muito importante. Só que ele só serve se você escolher o imóvel certo. A gente está falando de um imóvel com uma boa localização, com uma boa qualidade de obra, com um estoque de construtor que não vai ter, porque já está acabando. Sim. Estoque que não vai ter, escassez de produto, que a gente sabe que um apartamento compacto, 3 dormitórios, não tem. E a gente está falando de uma negociação aqui, você está expondo, de fato, muito pouco dinheiro mensal. Muito pouco dinheiro. E são operações, não é só o custo, não é só o valor do imóvel, não estou considerando a entrada, né? Nós estamos fazendo exemplos aqui, contabilizando até a documentação, o armário que o cara vai colocar. Colocando 100%, para não fugir nada, é tudo transparente. Juros que ele vai pagar. Papos sérios, assim, coisas... Isso pode até ter variações positivas, porque às vezes você pega uma campanha, por exemplo, peguei uma campanha com algum desconto, peguei uma campanha, tem cara que vai comprar que às vezes é primeiro imóvel, ainda tem fundo de garantia para usar. Então,
essas variações podem fazer com que esse rendimento possa ser até melhor do que isso. Legal. Muito bom. Gente, vocês viram que tem bastante coisa, bastante número, bastante coisa. Às vezes você não entendeu tudo, a gente está disponibilizado aqui para ajudar vocês nisso. A equipe da Naves toda está extremamente ligada nessa parada toda, tá? Mas é uma pergunta agora, a pergunta final que não quer calar. Gustavão, a gente está falando, deu exemplo aí e tal, de uma simulação, não sei nem de quando é isso aí. Agora aquela pergunta que você vai... Eu não sei a resposta minha, eu juro que eu não sei a resposta. Dá para comprar desse jeito ainda? Dá para comprar. Se eu chegar lá hoje, um cliente fala assim, Rodrigo, eu vi a live lá, aquele jeito que o Gustavo fez, ou é um caso que você fez porque tinha alguma especificação nisso aí, dá para fazer um negócio nesse modelo ainda hoje? Nós vamos fazer algumas análises, que são as mesmas análises que o banco vai ter que fazer, tá? Mas a resposta é sim. Você pode hoje comprar um imóvel nesse formato. Tá? Em geral, é o formato que mais acontece. Você sabe que eu tive muitos investidores que já chegaram na Pedresc, às vezes, eu quero comprar um apartamento e eu não quero banco. Primeira frase, né? Não quero banco. Hoje o cara compra desse jeito. Top. Hoje ele compra desse jeito. Tem um detalhe aqui que é muito importante falar. A gente está falando aqui, o cara que está lá vai deixar o dinheiro aplicado, ou seja, o cara tem R$500 mil e vai deixar o dinheiro aplicado. Mas aí você fala, Rodrigo, você falou que não precisava ter dinheiro para comprar, para fazer o investimento. Entenda que a gente está falando do cenário melhor de todos, o cara tem o dinheiro aplicado, vai ficar rendendo para ele, vai zerar esse custo operacional dele aqui o tempo todo. É o melhor cenário de todos, obviamente. Mas perceba que a hora mais cara, quer ver? Deixa eu somar até aqui para não falar besteira. 36 mil, divide 36 mil aqui, que é o custo da operação total. 36 mil, vamos dividir por 15 para ficar mais... R$ 2.400 mais aqueles 3 mil da parcela. Perceba que a exposição mensal de dinheiro é R$ 5.400. É mais alto. Você pode não ter R$500 mil, mas pode ser que esses 5.400, que é a maior valor, a maior prestação que você vai ter nesse tudo isso aqui, o maior gasto no mês é esses R$5.400. Esse valor pode ser que você tenha. Não estou falando que a pessoa que às vezes vive de salário mínimo, essas coisas, é lógico que é outra realidade, é outro cenário. Mas se a pessoa ganha, se tem uma renda familiar ali, que vive legal ali, seus R$15 mil, mais ou menos, 12, 15 mil, para construir um patrimônio de 500 pau, exposto à valorização de mercado ainda num cenário que é extremamente positivo para isso, dá para fazer, não é um dinheiro de gente rica. A pergunta que talvez mais vai ficar, e levando muito em conta isso, nos 72 meses iniciais, desde a compra até o financiamento, a exposição dele, deste caso em específico, não é da compra do imóvel, é da operação total. Nesse caso foi de 170 mil. 170 mil, somando todo o rolê. Somando parcelas, prestações, que a partir desse momento ele começa a ter o inverso, daí, né? Exato, ele começa a entrar. Olha só, então é verdade. Então você começa a ter um gasto depois, mas vai entrando, vai diminuindo, vai diluindo ali o teu gasto. Então você tem uma exposição total, nesse período todo, em quantos meses? 72. Então faz uma média, 170 mil por 72, a gente está falando uma média de exposição de 2.400 para arredondar, vamos por 2,5. Por volta disso. Então, olha só, eu estou falando que não é, mas Rodrigo, tem que ter dinheiro. É lógico que não existe almoço grátis em lugar nenhum, né? O negócio tem que ter investimento. A gente está falando aqui de uma maneira de fazer o melhor cenário de investimento possível, mas é claro que você precisa ter o esforço financeiro e tudo mais, e investir dinheiro. Mas, gente, R$5 mil hoje, que é o maior volume de exposição, o maior mês aqui, R$5.400, a gente sabe que tem gente que gasta à toa o tempo todo. Você quer um exemplo do tanto que 170 mil no prazo aí de 72 meses, né, nessa simulação, nessa operação? Se você for comprar um apartamento de 500 mil hoje, vai te exigir 30% de entrada. Então, só a entrada que você tem no período de obra são 150. Por isso que essa operação fica tão vantajosa. Então, vantajosa. Assim, dá para entender que é possível, e a maneira como faz, lembrando, só bater os 5 tópicos: localização, qualidade da obra, estoque da construtora, escassez do perfil do imóvel e, por fim, a questão da negociação, que a gente brilhantemente teve assessoria aqui do nosso mestre Gustavo
para mostrar qual é a possibilidade. E dá para fazer. Falou o que dá para fazer. E se esse investidor quiser conversar contigo, a gente inclusive pode adequar ele e fazer um para ele. Fazer um para ele, personalizar. Porque a gente sabe que a gente aqui trabalha personalizado, não é aquele negócio que é tudo igual para todo mundo, não. Claro. Cada um tem uma necessidade, cada um tem um estilo, cada um tem uma realidade e a gente adequa isso, faz da maneira mais personalizada possível. Show de bola. Gente, é isso aí. Vou despedir aqui do Gustavo, agradecer mais uma vez. Rodrigão, obrigado pela pelo parceria convite, sempre, Imagina, por ter aceito o convite, sensacional. Gente, obrigado por ter ficado aí um pouquinho mais de uma hora com a gente, escutando. Espero que vocês tenham gostado. Mandem perguntas depois, a gente vai ficar sempre aberto aí pra gente escutar o que vocês têm para falar, para perguntar e tudo mais. Estamos às ordens aqui na Naves de Casa Nova, inclusive. A gente está aqui pertinho do shopping Guatemi agora. Na verdade, aqui o endereço é no Fregonese, número 45, vocês passarem aqui. Mas ao passar na Avenida Ângelo Genaro Galo, oposto ao Pão de Açúcar aqui, vocês já vão ver a Casa Nova. Fiquem todos à vontade para nos visitar e começar 2024 pé direito, né? Com tudo. Dá para terminar 23 bem e começar 24 melhor, né? Dá, né? Dá. Sempre. Gente, um abraço, boa noite para vocês. Até mais. Obrigado, gente. Até mais, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau.